Olá, em continuidade a esse assunto, quando eu consultei essa pessoa, eu estava perguntando se isso se tratava apenas de uma projeção psíquica ou se isso possivelmente poderia ser uma reencarnação. Essa é a minha dúvida, porque eu estudo ciências muito profundas há muito tempo, desde a minha infância, da minha infância não, da minha pré-adolescência, por fenômenos que eu vivi, sobrevivi, mas que eu vivi no decorrer do crescimento, da formação da consciência e por aí vai. Eu não vou entrar em muitos detalhes, que aí eu vou levar horas extensas explicando, né? O sonho que eu tive, eu vou fazer uma síntese, se trata, né, o sonho que eu tive, se tratava de um personagem americano, tá, que depois, de um personagem americano que eu já não via há mais de 25 anos. Era um personagem que eu vi em filmes, que eu vi em seriados, que eu vi em documentários, que eu vi na história, mas depois fiquei 25 anos desligado disso. E depois de ter tido esse sonho e ver de quem realmente se tratava, eu achei fantástico, porque o sonho foi muito marcante, muito forte, né? E aí, eu me aprofundando nos estudos, eu vi de quem se tratava. Eu vou agora dar uma prévia desse sonho, né? Que o sonho foi o seguinte: de manhã cedo, saindo com quase 700 homens de uma fortificação, não para uma batalha, e sim para tentar convencer um líder nativo de não fazer um levante, porque da onde eu vim lá das ordens que tinha recebido da Casa Branca, do Congresso Nacional e do alto comando do militar, em função, em função dessa reserva indígena, que teria uma ordem, já que havia conflitos entre homens brancos e índios nativos, da reserva deles, da interferência do homem branco na cultura deles, na posse de terra, como tem até hoje. Você vê grileiros, você vê gente que entra em terras, desde aquela época até agora, o passado repete o futuro, né? Ou seja, o passado repete o futuro, perdão, o futuro repete o passado. Então eu vou tentar focar no assunto, centralizar o assunto para fazer da melhor forma possível, para poder passar uma informação ou uma coisa melhor, para o melhor entendimento. Então, para o melhor entendimento. Então, vou abordar algumas coisas em relação à sociedade humana, política, corrupção, ganância, ambição, né? Porque existe ambição, uma ambição positiva quando uma pessoa cresce porque almeja alguma coisa, mas sempre para o bem. E a ganância, que é uma coisa pobre, uma coisa suja que se mistura com a ambição, que já é uma forma negativa, que todos nós, vendo história, vendo desde a história, vendo desde acontecimentos atuais, em qualquer parte do mundo, que, como eu disse, se repete. Então havia também naquele local muitos conflitos. Pois aí eu estou falando isso, que eu só fui compreender melhor o meu sonho em função de toda uma decorrência de eventos e de situações humanas decorrentes para poder ter um entendimento melhor. Então, naquele local, havia invasão por exemplo, de garimpeiros que entravam, de criminosos que entravam para poder roubar os garimpeiros ou para fazer garimpo de forma criminosa, de empresas que tentavam fazer estradas de ferro entrando. Então, tudo que foi pactuado com os índios, todo o tratado de reserva, foram todos eles rompidos, ou seja, foram corrompidos da melhor forma que se possa dizer, né? A linha de ferro adentrando, sem aviso, sem nada, dentro do espaço deles, né? Homens que acabavam machucando esses índios revoltados que acabavam assaltando, começavam a roubar. Então você tem o caráter humano bom e mal na sociedade dos homens brancos, assim dizendo, e na parte nativa, índios bons, índios de caráter bom ou negativos, como se tem em qualquer parte do mundo, né? Então ali estava havendo jogos de interesses, política, empreitadas, né? Mais o garimpo
Então o país sabia que tinha que ter um acesso no Oceano Pacífico para atender o lado asiático e poder ter acesso ao Oceano Índico, tanto o Oceano Pacífico quanto o Oceano Índico. Isso tudo é para montar entendimento do que se trata do que eu estou falando, né? Isso gerou vários conflitos entre índios e homens brancos, entre nativos e os homens os homens civilizados, por assim dizer, que eram colonos, né? Através de miscigenação e por aí vai, né? E voltando ao tema central do sonho, era o seguinte: meu sonho era de um oficial que saiu de dentro desse forte com quase 700 homens, né? Aparentemente, você vai ver vários documentários, eu pesquisei vários documentários, várias histórias, várias vertentes, várias interpretações sobre o personagem, eu já vou até adiantar, de George Armstrong Custer, que morreu numa batalha, história épica, no Vale do Little Big Horn, em 26 de junho de 1876. Eu vi que depois se tratava dessa pessoa. Então, indo para o sonho. O sonho era uma saída de um forte com esses homens para tentar dissuadir esse grande líder nativo, cujo nome é Touro Sentado, que dentro de um conselho de vários chefes era o mais respeitado, era uma pessoa de um grau elevadíssimo de consciência, de posição e de liderança. Era muito respeitado entre todos os outros conselheiros e ele detinha a palavra final, porque era um cara pensador, equilibrado e procurava sempre ter harmonia no convívio humano e no convívio natural. E que também estava muito desgastado e já não confiava muito nos homens, principalmente nos homens brancos. Bom, vou voltar ao assunto no próximo, mantendo esse vídeo mesmo. Então, eu estou dando todas essas satisfações para tentar entender o porquê disso e como que isso aconteceu e como isso ocorreu até historicamente. O meu sonho era sair com quase 700 homens para tentar dissuadir este homem, já que todos os índios se reuniram e a ordem grande lá, a Casa Branca, Congresso Nacional, Alto Comando das Forças Armadas, era de atacar esses nativos e reduzir eles em 80%, ou seja, genocídio. Isso historicamente está lá registrado na história que houve um genocídio e que a nação indígena encolheu, como a nossa também encolheu também. Toda a civilização humana, toda a colonização, tudo sempre foi interesse econômico, financeiro, ganância humana, tudo funcionou dentro desse contexto. Como esse vídeo está um pouquinho maior, eu vou novamente fazer em partes, tá? Em capítulos, porque é muito interessante, vale a pena ver.